João Batista, como a gente canta, o precursor, foi ele que anunciou a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e tendo uma fama muito maior daqui de Jesus, porque a gente ouve na leitura de São Paulo ele dizendo: olha, João Batista apontou quem era de fato o Cordeiro de Deus, se fez pequeno diante dele, assumiu, disse que não merecia amarrar suas sandálias, apresentou como era a sua missão, o Verbo de Deus encarnado, a palavra encarnada. É interessante quando nós vamos ao anúncio de João Batista ao seu pai Zacarias, que acontece no templo, quando o anjo Gabriel para lá é enviado e encontra Zacarias fazendo a oferta dos incensos. Como na liturgia de ontem, possivelmente todos participaram, na vigília, especialmente à noite, quando, não mais celebrando o domingo, mas celebrando a vigília de São João Batista, nós pudemos mergulhar na promessa do que seria, do que viria a ser esse menino. Alguém para preparar o caminho do Senhor, sobretudo do ponto de vista da conversão, de uma transformação, de uma preparação para que Israel pudesse não apenas vislumbrar, mas ter um contato com aquele que viria para salvar Israel. E muito bem, João cumpriu essa missão. Mas no anúncio da promessa do seu nascimento, mesmo um sacerdote, Zacarias era um sacerdote, Maria também era filha de sacerdote, muito possivelmente, porque as famílias eram sacerdotais. Zacarias estava servindo lá, possivelmente junto com os seus familiares, aquela semana, alguns dias que eram dedicados às famílias. Ele morava 11, 12 quilômetros ali do centro de Jerusalém e do templo, como era comum, para ter a facilidade de servir e de fazer essa liturgia que ele for escolhido. E lá no templo, o anjo o encontra no lugar dos incensos, anuncia que ele vai ser pai. Do mesmo modo, Lucas ainda narra, do mesmo modo que Maria sente medo, ele sente medo. E o Senhor vira para ele e diz: olha, suas preces foram ouvidas. O anjo anuncia que ele vai ser pai, mas ele zomba do anjo. Fala: não, isso não é possível mais, não na minha idade. E o anjo cala até o nascimento de João. Olha que interessante. 6 meses depois, o mesmo anjo Gabriel é enviado à periferia, a filha de sacerdotes, Maria, uma jovem, antes da sua primeira menstruação, para que ela acolhesse do mesmo modo o anúncio de algo novo. Ela, o Filho de Deus. Ele chega, gera o mesmo medo, e diferente de Zacarias que zomba, Maria pergunta: como isso vai acontecer? E o anjo responde que o Espírito descerá sobre ela e a cobrirá como uma sombra. E o rebento deixa de ser uma promessa quando Maria diz assim: sim, não. Ela diz: eis-me aqui. Quando a gente diz eis-me aqui, é algo mais. Não é só aquilo, é as consequências daquilo, é um assumir de verdade. E assim Maria não se cala, porque se coloca a servir esse mistério. Depois, justamente, ela corre até a casa da sua prima Isabel. João Batista já está com 6 meses no ventre de Isabel, por isso que a gente comemora justamente 6 meses antes do Natal, a festa da natividade de João Batista. Ele já está com 6 meses, Maria encontra Isabel, e João Batista, como era prometido,
receberia o Espírito Santo ainda no ventre da sua mãe. Como assim foi? Para ser um sinal de contradição, de mudança de chave em Israel, que era absolutamente necessária para que eles pudessem enxergar Cristo fora do templo. Por isso que nós, repito, como comemoramos de Nossa Senhora, de nosso Senhor Jesus Cristo, comemoramos também a natividade de João Batista, por essa grandeza. Aqui ouvimos a aceitação, porque os nomes eram dados sempre para algum parente, de que João seria de fato um ponto de divergência entre o que havia de religião e o que se instauraria após a vinda de Jesus Cristo. E assim ele faz. Ele cresce, muito possivelmente, no deserto, entre um grupo que hoje a gente conhece, chamado essênios, e vive, de fato, primeiro na simplicidade, e exerce o seu sacerdócio não no sacrifício, mas na conversão, no anúncio da conversão, no anúncio da mudança de vida. É muito mais conhecido que Jesus, como eu falei para vocês, ali naquele tempo, porque eram milhares de pessoas que, como o próprio Jesus, experimentou o seu batismo, não com a mesma função que os outros experimentavam, mas para que a glória de Deus pudesse ungir o início do seu ministério. João Batista assume uma profecia até o dia em que a sinceridade da sua profecia põe a sua vida em risco. E ao denunciar o adultério de Herodes, não o pai que o perseguiu também, porque João Batista foi escondido atrás de uma pedra, porque também procuraram matá-lo, enquanto Jesus foge para o Egito. João Batista, a tradição vai nos dizer, foi escondido lá em Encarém, atrás de uma pedra, e silenciosamente, recoberto aí de visibilidade, para que os soldados de Herodes, o pai, não esse que ele está enfrentando, que o respeitava, pudesse de fato fazer com que esta história se cumprisse. A profecia de João Batista é uma coisa que tem que incomodar a gente ainda hoje, não só como incomodou o seu pai, como fez inúmeras pessoas de Israel se transformarem, porque primeiro, ela tem duas partes, e em nós a profecia tem duas partes, e deve ter duas partes. Primeiro, aquela que nos leva à penitência, e portanto, nós temos que ter coragem de denunciar para nós mesmos a hipocrisia que nós vivemos, o estado de não graça ou desgraça, longe da graça que nós vivemos. E a este estado nós chamamos de pecado. Então, hoje muitos querem ser profetas. Muitos lá nas redes sociais pegam a palavra de Deus, ou mesmo nos púlpitos, nos ambões da palavra, e saem a apontar. Como se a profecia só fosse apontar o mal que existe no outro. Não. A profecia antes é apontar o mal que existe em mim. E é nessa beleza que está justamente tudo aquilo que Deus revela através de São João Batista. A coerência. São João Batista não lançou mão do seu parentesco sacerdotal e, portanto, não tirava o seu sustento do templo. Vestia-se com couro, comia o mel, que não é o mel de abelha, é um doce feito de tâmara, porque lá é árido, não tem abelhas, e assim viveu. E porque assim viveu, a sua vida, mesmo silenciosa, era um sinal profético. Como muitas vezes a gente que denuncia, e eu vou dizer muito simples hoje, na educação dos filhos, se você não é temente a Deus, os seus filhos não vão lhe temer.
E temer não é ter medo, é ter respeito. Então a gente não mostra que é temente a Deus e quer que o nosso subordinado lá, no qual a gente é responsável, tenha. Não. O profeta, ele ganha respeito porque antes ele vive. Ele é o primeiro a participar do processo. Ele é o primeiro a ouvir, não só porque anuncia, mas porque mergulha nessa transformação. E ao ser o fruto dessa transformação, ele tem dedos, e deve tê-los, para apontar os erros, os pecados, mas com amor. Porque não existe verdade e não existe profecia sem a misericórdia e sem a caridade, nos fala o saudoso Papa Bento XVI. Então, amados, nesse tempo da história que nós estamos vivendo, a gente poderia apontar uma porção de coisas. Pessoas que são responsáveis e que chamam uma vida intrauterina de monstruosa. Pessoas que embrenham na corrupção. Isso eu estou dizendo no nível fora da gente. E que a gente tem que denunciar, para que as pessoas votem melhor, para que as pessoas compreendam melhor o quanto que 1 quilo de arroz depende de decisões dos governos, que muitas vezes estão poucos preocupados com a massa e têm um discurso de amor, mas, por exemplo, apoiam o aborto, o que é uma coisa confusa para mim. E com todo o carinho do mundo, e com toda a profecia que eu exerço em cada oração, em cada confissão mensal que eu me proponho, é antes olhar para si, para que eu não seja um altar de corrupção e aponte as grandes corrupções. Qual que é a diferença, por exemplo, de eu dizer assim, olha, o político lá é corrupto, e eu viver a corrupção, sei lá, quando declaro meu imposto de renda fraudulentamente. Qual que é a dignidade que eu tenho de apontar para uma pessoa e falar assim, aquela pessoa usa de vantagens, quando eu simplesmente, não sendo idoso ou não sendo um deficiente, estaciono numa vaga ou furo uma fila. Amados, eu não estou falando da consequência. Claro que quem rouba atinge muitas pessoas, muito mais que um gesto de eu estacionar. Vamos tirar as devidas proporções. Só que a profecia só tem eficácia quando sai, se antes ela entra. E é essa beleza que João Batista nos mostra. Antes de sair, ele foi aquele que se colocou a viver no deserto, na simplicidade. Antes de anunciar, e não ter medo de anunciar, nem para o rei que ele era um adúltero, ele foi aquele que viveu a santidade e olhou para o Cordeiro e, sem mentir, disse, o que vocês buscam é Ele e não eu. Humildade, coerência e coragem. Essas são as qualidades do profeta. Agora, para lembrar vocês e encerrar minha reflexão, desde o batismo, cada um de nós é tão profeta quanto o próprio João Batista. Porque no nosso batismo e no dia da nossa confirmação, nós de fato confirmamos o que recebemos no batismo. Um munus, uma força profética, uma força sacerdotal e uma força absolutamente régia. Ou seja, em outras palavras, eu recebi a força de transformar este mundo num altar de Deus. Recebi a força de empurrar para o lado e denunciar aquilo que não presta. Mas recebi também a força de fazer isso tudo com cuidado e não para condenar os outros, com caridade e não para
humilhar os outros. Essa é a verdadeira profecia. Entendem? Que antes a gente engole para depois vomitar. Mas ela não pode ser o vômito daquilo que tem guardado em mim. Como diz o caipira aqui na roça, do rabo que eu sento para apontar o defeito dos outros e não verem o meu rabo. É essa a verdade. Mas antes a profecia é aquela que eu pego a faca, como uma faca afiada, corto da minha própria carne. Isso aqui é uma metáfora, hein, gente? Corto da minha própria carne para de fato denunciar aqueles e aquelas que no mundo vivem a situação de pecado, mas sempre a partir da caridade e da misericórdia. Isso não cala ninguém não, viu? Não cala ninguém não. E quando é vivida para dentro, ela tem força. Por quê? As pessoas ouvem como alguém que tem autoridade fala. Se antes o profeta não falar adentro e deixar, de fato, correr as lamentações da sua vida, jamais será possível transformar os erros do mundo. Que São João Batista nos ajude nessa difícil missão, de antes ser profeta para nós mesmos e concomitantemente ser para um mundo que precisa do bem e, portanto, precisa diminuir o espaço do mal. Isso exige profecia coerente com a vida de quem a profere. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.